Agora, abra a tua Bíblia em Zacarias capítulo 4. Acompanhe a leitura que eu vou fazer, dos 14 versos que estão nesse capítulo. O anjo que havia falado comigo retornou e me acordou, como se desperta alguém que está com muito sono. Zacarias estava acordado. E me indagou: que vês? Ao que respondi: vejo a menorá, um lindo candelabro, todo em ouro maciço e com um recipiente para azeite na parte superior, com 7 lâmpadas e 7 tubos que se unem às lâmpadas que estão colocadas em cima dele. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Então indaguei ao anjo que falava comigo: meu senhor, qual o significado dessa visão? Diante do que ele me respondeu: não sabes o que é isso? E eu repliquei: não, meu senhor. Então ele me explicou: esta é a palavra do Senhor a ser entregue a Zorobabel, não por força, nem mediante a violência, mas pelo poder do meu Espírito, afirma o Eterno dos Exércitos. Quem pensas que és, ó monte majestoso? Diante de Zorobabel se tornarás uma campina, e ele trará a pedra angular, principal aos brados de favor, graça. Então o Senhor falou comigo nestes termos: as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces desta casa, e certamente suas mãos completarão o final da obra. Assim todos saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porquanto aqueles que acham insignificantes os dias dos pequenos trabalhos ficarão agradavelmente surpresos ao verem a pedra principal, o prumo, nas mãos de Zorobabel. Então Deus me revelou: eis que estas 7 lâmpadas representam os 7 pares de olhos do Senhor, que percorrem toda a terra sem cessar. Em seguida perguntei ao anjo: qual o sentido das oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Em seguida, e ainda acrescentei outra questão: e o que significam estes 2 ramos de oliveira ao lado dos 2 tubos de ouro que derramam azeite dourado? Ao que ele me questionou: não sabes o que isto quer dizer? E eu confirmei: não, meu senhor. Então ele me explicou: estes são 2 homens ungidos para trazer o óleo santo e servir ao Senhor, o soberano do mundo inteiro. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e queremos de fato que o Senhor ministre ao nosso coração. Te agradecemos, Espírito Santo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Sim, Espírito Santo, nós dependemos do Senhor para tudo. Dependemos do Senhor para ter vida, dependemos do Senhor para pregar, dependemos do Senhor para testemunhar, dependemos do Senhor para trabalhar, dependemos do Senhor para entender, dependemos do Senhor para conhecer, dependemos do Senhor para discernir, dependemos do Senhor para falar em teu nome, ministrar em teu nome, para servir, para testemunhar, para manifestar Cristo. Dependemos de ti, Espírito, e queremos mais do Senhor. Espírito Santo, nós queremos mais do Senhor, mais do Senhor, mais do Senhor em nós. E eu oro pedindo que o Senhor nos ajude, ministrando ao nosso coração, à nossa vida, nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Amado, eu quero compartilhar algumas coisas
baseado nesse texto. Mas antes, eu quero dizer para você algo que tem a ver com a mensagem do domingo passado. Estou e vou continuar pregando uma série de mensagens baseado nas marcas da salvação. Mas de tudo que compartilhamos no domingo passado, pensando nas marcas que pudemos ver na vida de Zaqueu, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, nós compartilhamos tantas coisas e dentre elas eu me referi ao fato de que Deus está trazendo um novo sobre nós. Foi só uma observação, não foi algo novo, né? O fato de Deus estar trazendo algo novo para todos nós não depende de alguma coisa que deu certo, mas de fato Deus está trazendo um tempo novo aos nossos corações, às nossas vidas. Um clamor pela oração, tenho conversado isso com outros irmãos. Alguns irmãos estão com uma chama nova e atual pela oração em seu coração. Alguns estão sedentos pelo Senhor. Alguns estão provando algo novo de Deus no seu coração, que está os movendo à oração, está os movendo ao trabalho, está os movendo a buscarem mais ao Senhor. E no meio dessas observações todas, eu usei uma frase que depois a minha esposa me chamou a lembrança, né, a atenção de que não fui muito delicado quando usei uma frase que se referindo à manifestação do Espírito, né? E eu quero, a partir daí, eu quero falar algo para você. Nós cremos e desejamos um tempo em que nós estejamos debaixo do controle, do domínio e do governo do Espírito Santo, muito, muito mais do que temos tido até agora. Parece que esse novo de Deus que Deus está preparando para vir sobre nós, vai produzir essas coisas. E coisas que muitos de nós já provamos em anos atrás, em momentos da nossa vida, em que havia uma presença do Espírito e um mover do Espírito marcantes durante períodos. Isso é normal na nossa vida, isso é normal na história da igreja. Tem momentos na história da igreja que o povo de Deus prova um mover diferente, algo muito específico. Muitos de vocês, provaram momentos da vida de vocês, em que você poderia definir hoje, olhando para esse tempo, este tempo na minha vida foi marcado por um mover do Espírito especial, talvez até numa porção, num volume maior do que tenho provado hoje. Eu também tenho essas experiências. Tem momentos na minha vida que foram marcados por uma presença do Espírito Santo tão poderosa que corrigiu a minha vida, curou a minha vida de muitas coisas, e nós precisamos desses moveres, nós precisamos disso. E eu quero contar e repetir um testemunho que muitos de vocês já ouviram, muitos não, e mesmo assim eu quero contar. Mas qual é a minha preocupação, que estava em meu coração, quando mencionei de maneira mal colocada, desajeitada, no domingo passado? Qual era a minha preocupação? Nós passamos por tempos, alguns provam muito do poder de Deus, do mover do Espírito, mas isso não redunda em transformação, não redunda em crescimento, não redunda em santificação. Mesmo assim, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, faz com que sim, o Espírito sopre um mover novo sobre o seu povo em alguns momentos especiais da nossa vida. Mas a história nos ensina. Exemplo, o mover que eu já mencionei várias vezes, o mover de Gales, por exemplo, no ano de 1904, Robert Evans foi um jovem de 18 anos que Deus usou para iniciar um grande mover de avivamento no país de Gales, que tomou a Europa toda e esparramou também para as Américas, a América do Norte, principalmente, a América do Sul depois, esparramou pela América do Norte, que se ligou ao movimento
da Rua Azusa em 1906, quando nasceu a Assembleia de Deus. Tudo isso fez parte de um grande mover de avivamento que estava borbulhando na Europa e borbulhando na América também. E aconteceu esses dois eventos importantíssimos na história da igreja nos últimos 2 séculos, o avivamento de Gales em 1904 e o avivamento da Rua Azusa em 1906. E promovendo o mover as missões, né, dessa igreja, que depois tomou o nome de Assembleia de Deus, chegando aqui no Brasil, em Belém do Pará, em 1910. Né? Mas tem um detalhe no mover de Gales, que começou em 1904, é que esse mover, ele foi muito rápido, provavelmente foi um dos avivamentos de menor tempo em toda a história dos avivamentos da igreja, da reforma para cá. É um avivamento que durou alguns poucos anos. O dos Estados Unidos, da Rua Azusa, demorou um pouquinho mais, tanto que eles estavam enviando missionários em 1910. Mas o mover de Gales demorou bem pouco tempo, alguns poucos anos. Sabe qual é um dos problemas, ou um dos motivos desse mover ter sido muito breve? É que muitos dos cristãos que provaram dessa carga de poder, provaram dessa unção, provaram dessa presença, provaram dessa capacidade sobrenatural para fazer coisas para Deus, pregar, testemunhar, curar os enfermos, fazer sinais e maravilhas. Muitos dos cristãos se empanturraram desse poder e não transformaram essa capacidade, esse depósito, essa carga em ação evangelística, fazendo fluir o mover. Você, quando recebe ou experimenta um mover, você tem que... Mover já implica em movimento. Amém? Amém? Mover implica em movimento. O mover você precisa fazer ele sair de você compartilhar, você tem que gerar movimento, você tem que repartir. Agora, alguns dos cristãos estancaram o mover. Quando estancaram o mover, porque pensaram que o mover era para eles. É tão bom isso, é tão bondoso, é tão abençoador, é tão gracioso. Uau, que experiências sobrenaturais nós estamos provando. E voltavam para casa pensando que tudo aquilo era somente para ele. Ele era o fim do mover. Ele era o fim último do mover. E estancaram o poder, estancaram essas capacidades sobrenaturais do Espírito Santo e não fizeram movimentar. A história nos ensina algumas coisas, e um dos ensinos que essa experiência de Gales nos traz é que, quando nós provarmos um novo mover de Deus, uma presença especial do Espírito Santo, uma capacitação maior, um poder de evangelização, uma liberação de poder para curas, sinais e maravilhas, uma liberação de poder para um testemunho profícuo, um testemunho que gere resultados de muitas almas salvas. A história nos ensina para a gente não reter, não encastelar isso, não represar esse poder. Nós temos que fazer mover, porque tudo que recebemos de Deus, os dons não são para nós, os dons são capacidades para pôr a serviço. Nós temos que usar esses dons do Espírito Santo para ministrar ao outro. Ele não tem um fim em mim mesmo, eu não sou o alvo final, eu tenho que fazer liberar isso, eu tenho que fazer como um rio, tem que fluir de mim, o mover de Deus tem que fluir, o testemunho de Jesus tem que fluir, a palavra de salvação tem que fluir de nós. Nós não podemos estancar o mover das águas de um rio de Deus. Esse foi o meu perigo. Nesse sentido, nós não temos um fim em nós mesmos, porque a experiência sobrenatural, pela experiência sobrenatural, pensando que nós somos o fim da experiência sobrenatural, estanca o mover. Nós precisamos ser rio, nós precisamos fazer ele liberar e fluir da nossa vida. Amém? Pensando nisso, sim, eu quero ver novamente todas as manifestações do Espírito Santo. Eu anseio por isso, eu desejo por isso, mas não uma manifestação pela manifestação. Amém? A manifestação em si não é nada. Ela está manifestando uma presença de poder de Deus que deve se transformar em transformação de vidas. Nossa vida tem que ser transformada.
santificados. A gente tem que passar a parecer mais de Jesus, a gente tem que deixar o pecado. Muita coisa que a gente carregava, bolas de ferro da vida e da alma e do pecado, a gente tem que romper com tudo isso, para que Jesus encha a nossa vida, seja formado em nós cada vez mais, mas não apenas, a gente tem que fazer fluir com palavras que levam o Evangelho a outras pessoas, com conversões, com vidas sendo salvas. Amém, gente? Se isso, todos os moveres de Deus, se não redundarem em muitas vidas sendo salvas, em muita conversão, ele vai estancar e vai perder o sentido. Perdeu o sentido de Gales poucos anos depois. Esse é um dos motivos. Amém, gente? Nós cremos, sim, no mover do Espírito. Nós cremos e desejamos me render completamente, né? Um testemunho que eu já contei outras vezes, eu quero contar de novo, me permita, se você já ouviu, somente ouça com o Espírito, e quem não ouviu, vai conhecer um pouco mais da gente. No ano de 98, no ano de 97, nós viajamos para a Argentina e participamos da clínica pastoral e tivemos uma baita experiência com o Senhor lá. Não é essa que eu vou contar. E uma presença de Deus tocou a nossa vida, mudou a nossa vida grandemente no ano de 97. Deus estava dando experiências para nós, e essa foi uma das que Ele nos deu. Mas quando entramos no ano de 98, eu pastoreava na cidade de São Paulo, na capital. Na metade do ano, mais ou menos, eu comecei a provar um tempo em que eu estava com muita dificuldade de perceber Deus, de sentir Deus e de ouvir Deus. A gente sabe estudar, a gente sabe pregar, a gente sabe ensinar, a gente sabe orar, a gente sabe fazer um monte de coisa. E assim eu fazia. Mas eu estava fazendo tudo, cumprindo a minha missão, cumprindo o meu ministério, mais ou menos na força do braço, porque eu sabia fazer. E eu orava e não percebia a presença de Deus. E eu comecei a ficar preocupado e comecei a buscar Deus, mas sabe aqueles momentos, parece que você ora e parece que a tua oração não passa do teto? Eu fiquei assim durante mais de 6 meses, e uma sensação de ausência de Deus, no ano de 98, no segundo semestre principalmente. E isso foi me dando um desespero, uma secura, e eu comecei a ficar desesperado, porque nós provamos de Deus, nós precisamos da sensação da presença. Amém? Amém, gente? Amém? Quando você entra em oração no teu secreto, no teu quarto, e você passa um tempo orando, adorando, e você chega naquele nível de devoção e de oração, que você está plenamente conectado com o céu, plenamente conectado com o trono de Deus. Tudo aqui na terra tem importância em nível 3, 4, 5, porque aquele momento é um momento especial, você está conectado ao coração de Deus, e teus ouvidos estão sensíveis àquilo que o Espírito Santo sopra, aquilo que Ele fala, as sensações do coração de Deus, você consegue discernir sensações, você passa a orar por alguém, e Deus coloca os sentimentos que Ele tem por aquele alguém no teu coração, e você chora, e você ora, e você intercede, você ama as pessoas com o amor de Deus, porque naquele lugar de intimidade, os sentimentos do coração de Deus são transferidos para o nosso, os pensamentos da mente de Deus são transferidos para a nossa, os motivos de oração que estão no coração de Deus são transferidos para o nosso, e a gente devolve em oração, e o braço do Senhor se move, e é um momento muito especial, é o momento da presença. A gente prova dessa presença, essa presença nos alimenta, essa presença nos cura, essa presença nos fortalece, essa presença ela nos liberta, essa presença cura a nossa alma, essa presença cura nossos pensamentos e valores, essa presença de Jesus preenche os nossos vazios, essa presença de Jesus corrige os defeitos de caráter da nossa vida, essa presença de Jesus corrige os nossos valores.
os valores que o mundo estragou, que a família estragou, que a vida estragaram, nós temos essa presença, ela vai corrigindo a nossa cabeça de um monte de coisa, e essa presença, esse lugar da presença, nós dependemos disso, nós precisamos beber dessa água, a gente precisa comer desse pão, muito mais, e a gente sente falta quando não tem. Amém? Amém? Né? Aí, de repente, eu entro 1 mês, 2, 3, 6 meses sem provar disso. O gosto da presença de Deus, eu estava sem ela, eu estava há muito tempo, eu não estava aguentando mais, eu estava em desespero, e eu estava clamando ao Senhor, Deus, o que está acontecendo? E Deus me colocou num deserto, que não foi num tempo de secura, é assim que eu defino, um tempo de secura da presença de Deus, estava seco da presença de Deus, o rio de Deus não estava fluindo, pelo menos eu não estava percebendo, nem estava sentindo nada, e assim entrei no ano de 99. No ano de 99, começou o ano de 99, eu comecei nesse jeito. E eu comecei a conversar com alguns amigos pastores e abri o meu coração, alguns que eu tinha confiança, tenho até hoje, e abri o meu coração para eles. Olha, eu estou passando por isso, ora por mim, me ajuda, porque eu estou em desespero. Eu não estou sentindo mais a presença de Deus. Até que alguns amigos estavam orando e eu conversei com alguns pastores, fizemos uma conferência em fevereiro, lá na igreja que nós pastoreávamos, e depois de fevereiro, em março, tinha uma conferência acontecendo na igreja quadrangular da Praça Olavo Bilac, lá na capital, lá no centro velho, lá perto da praça da estação Santa Cecília do metrô, e estava vindo pela primeira vez no Brasil um homem chamado Randy Clark, o homem que Deus usou para iniciar um mover em Toronto, no Canadá, na década de 90. Houve um grande mover em Toronto, no Canadá, que iniciou numa rádio, ele começou a pregar na rádio e começou a orar por cura e as pessoas começaram a ser curadas. E depois elas queriam vir para a rádio. Onde fica essa rádio? Eu quero ir para esse lugar onde esse pregador está lá. E as pessoas começaram a ir para o lugar da rádio e fisicamente, não só ouvindo na rádio, mas indo lá, e quando elas começaram a chegar na rádio, espantou todo mundo, e as pessoas, o que está acontecendo? Não, tem um pregador aí, que está orando por cura, e as pessoas estão sendo curadas, eu vim aqui para conhecê-lo, eu vim aqui para ele orar por mim, pois ele saiu do microfone, outras pessoas continuaram no microfone, e ele foi para a rua e começou a orar pelas pessoas, e as pessoas começaram a ser curadas aos montes. Isso começou a aglomerar, as pessoas não paravam mais de chegar, não tinha hora, não tinha tempo. De repente, essa reunião se transporta para uma igreja chamada Igreja Vineyard do aeroporto, na cidade de Toronto. De repente, as reuniões começaram a acontecer lá. Aí as pessoas iam para essa igreja e não tinha mais dia nem noite, as pessoas iam o tempo inteiro para lá e pastores passaram a ficar lá fazendo turnos de dia e de noite, orando por cura, orando por libertação, orando quando a gente fala de chuva e começa a chover, né? Tem algumas mensagens proféticas que elas são acompanhadas por sinais. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos, ouça. Se fosse no acampamento, a gente ia tudo para a chuva agora. Se isso tem algum simbolismo, a gente ia tudo para a chuva agora. Mas não vou pedir nada disso para vocês, né? Pelo menos agora não, né? Loucuras, vamos as loucuras devagar, né? Aí aconteceu esse mover e o homem que Deus usou para iniciar esse mover, chama-se Randy Clark, e ele veio para o Brasil a primeira vez em março de 99, e ele foi para a igreja, e lá eu fui, numa quinta-feira, ele pregou uma mensagem muito sem graça, muito sem graça mesmo, eu levei alguns amigos, e nem quiseram voltar na sexta-feira, mas eu estava de um jeito tão desesperado,
que eu falei, eu preciso de ajuda e eu vou voltar aqui na sexta-feira. E voltei sozinho, nem a minha filha, nem minha família foi, ficaram em casa, e eu fui sozinho na reunião, na sexta-feira de manhã, e a proposta é que o Randy Clark ia pregar sobre cura. Uma mensagem muito simples, ele ia passear por alguns textos que falavam de cura, depois de orar por cura, simplesmente assim, nada disso. Mas Deus tinha falado algo para ele, e ele começou a mensagem dizendo, olha, enquanto eu estiver pregando e falando sobre cura, o Espírito Santo vai começar a tocar em algumas pessoas, e elas vão sentir uma corrente elétrica passando dentro delas. E se isso começar a acontecer, eu só quero que você, que está provando por isso, levante a sua mão, porque eu vou orar por você e vou continuar pregando. E passou uns 15 minutos, mais ou menos, começou a acontecer. Aí uma pessoa levantava a mão e ele olhava para a pessoa e dizia, Deus te abençoe, e continuava pregando. Aí, 3 minutos depois, uma outra mão levantada. Ele viu a mão levantada e falou, Deus te abençoe. Aí, alguns minutos depois, uma outra mão. Aí ele, Deus te abençoe. Mas, de repente, começou a acontecer com muita frequência. 2 mãos, 3, 5 mãos, 7 mãos levantadas. E ele começou a falar, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E o clima no culto começou a pesar com uma presença que eu nunca tinha sentido de Deus, e eu não sabia nem identificar, nem definir o que estava acontecendo. Eu estava sentado com uma bolsa em cima do colo, uma Bíblia, um caderno e uma caneta, anotando tudo o que ele estava falando, mas era tão simples que eu só estava com tudo no colo, e de repente, eu via que assim que ele dizia, eu te abençoo, a pessoa que estava experimentando aquele choque, aquela corrente elétrica espiritual passando por ele, aumentava. E eu comecei a ficar esquisito, a ficar estranho. E de repente, alguma coisa estava acontecendo fisicamente comigo, e eu também nunca tinha provado, nunca tinha visto ninguém provar aquilo, então não podia imitar, e estava acontecendo algo. E de repente eu senti que eu estava perdendo o controle da minha sustentação, eu estava sentado, estava perdendo o controle. Aí começou a acontecer algo muito estranho, porque as pessoas começaram aos montes levantar a mão, havia uma presença muito, muito poderosa se movimentando no ambiente, e eu estava assustado com tudo aquilo, não sabendo o que era aquilo. Entenda, eu nasci numa igreja tradicional, numa igreja ultra tradicional, ok? Que nem cria em dom de línguas, e esse é o meu berço. Aquilo era totalmente novo para mim, esquisito para mim, mas eu estava sentado e de repente eu senti algo que eu estava fora do controle dos movimentos, e eu comecei a tremer a minha mão começou, eu estava com uma caneta aqui, minha mão começou a tremer, e eu não conseguia fazer ela parar de tremer. Eu segurava com a outra mão, eu apertava contra mim mesmo, e ela não parava de tremer, e ela não parava, e eu comecei a ficar com vergonha. Falei assim, vão olhar para mim, vão achar que eu estou louco ou endemoniado. Aí ela não parava. Aí de repente a mão esquerda começou a tremer também, e as duas começaram a tremer. E de repente a perna direita começou a tremer, e a esquerda também. Aí começou um negócio totalmente fora do meu controle. E de repente a minha mão começou a balançar assim, a caneta voou, bateu num cara lá. Depois eu peguei a caneta, aí ficou assim, de repente, aí eu falei assim, está acontecendo tudo isso, e esse cara nem orou por mim, eu nem levantei a minha mão. Se esse cara levantar a mão na minha direção e orar por mim, eu não sei o que vai acontecer. E eu fiquei olhando para ele e acontecendo essas coisas, torcendo para que ele não levantasse a mão na minha direção, porque a impressão é que ia sair poder da mão dele, ia pegar em mim, eu não sei o que ia acontecer. Aí, entre eu e o pregador assim, levantou uma mulher, mas exatamente na mesma linha, assim, ó, levantou uma mulher, eu falei, já era. Aí eu falei assim, ele vai levantar a mão, vai pegar nela e vai pegar em mim. Quando ele levantou a mão para abençoar aquela mulher, a sensação que eu tive é que uma bola de fogo saiu e pegou, explodiu no meu peito, e nessa hora a tremedeira aumentou em tudo, eu enlouqueci, e eu comecei a balançar a cabeça nessa hora,
balança a cabeça, aí estava acontecendo um mover, não era só comigo, com um monte de gente no salão. Minha cabeça começou a balançar assim rápido e eu não conseguia fazer parar. E comecei a babar. Assim que eu balançava a cabeça, começou a cair baba para lá, baba para cá. A baba, graças a Deus, eu estava no corredor, mas o cara do meu lado direito começou a cair baba em cima dele. Eu não conseguia parar. E de repente, uma presença veio muito pesada sobre mim, que eu desmontei na cadeira. Eu perdi a força dos braços, do tronco, eu perdi de tudo e caí. E eu caí para cima do cara. E quando eu caí para cima do cara que estava na minha direita, ele começou a se afastar, assim, me empurrar, né? E eu não conseguia falar. E o cara me evitando. Eu falei, Deus, me ajuda a cair para o outro lado. Aí eu me empurrei com muita força. E na minha frente era uma cadeira, tinha os bancos, eu estava sentado numa cadeira, era corredor. Tinha uma moça de saia. Eu falei, Deus, eu não posso cair ali. Eu não posso, que vai dar ruim. Eu não posso. Mas eu não tinha como. Aí eu me empurrei no banco e o cara me ajudou a me empurrar. Aí eu fui para o chão porque eu não me aguentava. Quando eu caí embaixo das pernas da menina. Aí eu já caí com a mão na cara assim, ó, pá, né? Eu já caí com a mão assim. E fiquei no chão, gritando, com contrações no meu abdômen, que eu não sabia o que era aquilo, eu simplesmente não tinha controle sobre o meu físico. E ficou um tempo assim, porque eu ouvia o pregador falando assim, o Senhor está movendo em muitas pessoas. Aconteceu um rebuliço no lugar. E eu berrando no chão, e com contrações. Muito bem, aí a coisa foi diminuindo, e eu tentei sair do chão, depois de alguns minutos, eu não sei quantos, eu tentei levantar, e com muita luta, eu consegui sentar, fui de ré, né? Fui de ré assim até achar a cadeira. Aí eu fui catando Bíblia, bolsa, caderno, do chão, que tinha caído tudo. Consegui sentar, e ele já estava pregando de novo. E eu consegui sentar. E eu falei, não vou olhar para lá, porque se eu olhar para o pregador, vai que ele levanta a mão, começa tudo de novo, eu vou pagar mico dobrado aqui, porque eu já estava pagando um mico federal, mas tudo bem. Aí eu estou sentado, e ele está pregando. Aí eu estou olhando para frente, não estou olhando para lá. E do lado dele, intérprete, um dos intérpretes era um pastor amigo nosso, né, que estava vendo. E ele sabia da minha vida, da minha história, e ele que tinha ido pregar na nossa conferência em fevereiro, na nossa igreja. E ele estava olhando para mim, estava vendo o que estava acontecendo comigo. Numa igreja de 1.800 lugares, estava lotado. Aí eu olhei, quando eu olhei para o pregador e vi de canto de olho que ele estava olhando para mim. Aí eu fiz a besteira de olhar para ele. Quando eu olhei para ele estava sorrindo, né? Para não dizer que estava rindo da minha cara, mas ele estava sorrindo, não estava porque ele sabia o que estava acontecendo. Ele estava sorrindo e lá da cadeira, lá da plataforma, novamente ele levantou, mas nem foi o pregador, ele levantou e falou assim, mais, e eu entendi, entendi a pronúncia, né, a articulação, e entendi que ele estava dizendo mais. Quando ele falou mais, de novo, veio sobre mim uma nova onda, um poder, eu caí no chão de novo, aí eu não levantei mais. Aí eu fiquei, não sei quanto tempo, talvez uns 15, 20 minutos no chão, até que o culto acabou, o pessoal foi embora, eu consegui levantar, fiquei sentado no banco, e assim eu consegui sentar, o povo foi embora, e alguns amigos que estavam lá também, depois vieram, e eu pedi a graça do Senhor para conseguir levantar e ir para casa, porque eu estava sozinho, estava dirigindo, precisava dirigir, e eu estava completamente embriagado, completamente fora do controle do meu peso, algo totalmente novo. Mas antes disso, que mudou de fato a minha vida, essa experiência, é claro que dentro do contexto onde a gente pastoreava, ninguém entenderia, e eu também não saí falando tal coisa. Poucas vezes eu estou fazendo o que eu estou fazendo agora, que foi contar os detalhes dessa experiência, e então Deus me deu graça, eu consegui me recompor e voltei para casa dirigindo. Orei pela minha filha, né, era estranho, e ele falou assim, se você orar pelas pessoas, isso também vai acontecer.
Aí eu chamei, tem várias coisas que aconteceram em casa, mas que eu vou saltar isso, porque não dá tempo de falar. Eu orei pela minha filha, eles vieram no quarto e eu não orei em voz alta, eu só toquei na Nádia, no bracinho da Nádia. Ela era criança, tinha alguns anos, não sei nem, 99. Ela era criança, 12, 13 anos. Ela sentou e eu toquei no braço dela e orando na mente. Na mente eu estava orando assim: Deus, o pastor falou que esse negócio pega. E eu quero ver se pega mesmo. Eu só fiquei encostando no braço dela, só isso. Eu fiquei orando, clamando. Não, eu falei assim, o pastor falou que esse negócio pega. Eu quero ver. Aí eu fiquei tocado, encostando nela por alguns minutos, 2 minutos talvez. De repente o bracinho dela começou a tremer. Dava um estremelique assim. E eu tirei e eu vi que eu podia abençoar a minha casa e a minha família com uma porção nova do Espírito Santo. Liguei para a igreja, convidei toda a igreja para ir para a reunião da noite. E assim nós tivemos 2 dias, sexta e sábado, provando coisas absurdamente grandiosas, sobrenaturais, da parte do Espírito Santo. Isso no ano de 99. O ano de 99 foi marcado para a nossa vida, um ano de muita revelação, mas muita revelação. Também foi o ano dos maiores desertos da nossa vida. Nesse ano, eu entreguei uma empresa que eu tinha em São Paulo, e eu fiquei sem renda. Sem renda da empresa e sem renda da igreja. O ano inteiro eu não tive renda. Sobrenaturalmente, o Senhor nos proveu naquele ano. Foi um baita deserto, mas ao mesmo tempo foi um ano dos anos da nossa vida em que nós tivemos mais revelação da parte de Deus. Agora, antes disso, começou um tempo de secura, começou um deserto, até o Espírito Santo colocar o nosso coração em desespero, com sede e fome, sede e fome, sede e fome. Antes de Deus fazer um grande mover de avivamento, em que Ele se derrame com grande óleo, com muita água, parece que antes disso, Ele vai preparando o terreno. É uma estratégia de Deus. João Batista, ele veio preparar o caminho do Senhor. Jesus, antes de ir para as cidades evangelizar, Ele envia os discípulos à frente e fala: vai preparando as cidades para a gente chegar. O apóstolo Paulo, antes de visitar uma cidade, enviava os seus discípulos para lá, fala: vai verificando onde fica a sinagoga, vai vendo como é que está a situação, vai orando para dar informações para a gente, para quando a gente chegar, a gente saber o que fazer. Então o caminho primeiro é preparado e depois chega uma estratégia de Deus. Deus age assim, e Deus age assim conosco. Antes dele derramar uma grande porção dele sobre mim, sobre uma pessoa, sobre uma família, sobre uma igreja, antes dele derramar uma grande porção sobre a igreja, geralmente, ele vai criar uma situação na igreja, criando sede e fome, sede e fome, sede e fome, desespero, desespero, desespero. Aí os movimentos, começa primeiro com o movimento de oração, clamor, Senhor, eu estou cansado da mesmice, Senhor, eu estou cansado de ouvir pouco o Senhor, Senhor, eu estou cansado de conviver com tal pecado de estimação, Senhor, eu estou cansado de me sentir afastado, de me sentir na margem, Senhor, eu estou cansado de me sentir rejeitado, Pai, eu estou cansado de fazer pouco, eu estou cansado de achar que o meu trabalho, a minha pessoa não tem tanta importância, Pai, eu estou cansado de me sentir menos, eu estou cansado de me autodesvalorizar, Pai, eu estou cansado de não fazer algo relevante, eu estou cansado de bater em portas, elas não abrirem, eu estou cansado de bater em ponta de faca, eu estou cansado de não ver a minha vida sentimental resolvida, eu estou cansado de não ver resultado e frutos no meu trabalho e ministério, eu estou cansado de lutar com as mesmas armas, as mesmas lutas e ter os mesmos problemas, ano após ano, após ano, após ano, eu estou cansado, Pai, eu preciso de uma virada, eu preciso de um novo. Tem um momento que antes do novo, Deus vai preparando o caminho, e Ele prepara o caminho, parece que dificultando. Já viram aquela frase, antes de melhorar, piora?
Parece que isso é de Deus. Antes de Deus derramar o muito que Ele quer derramar, Ele cria um estado de necessidade que vai gerar oração, clamor, intercessão, desespero. Aí Deus age. Aí Deus age. Parece que o nosso Deus gosta de intensidade. Amar a Deus sobre todas as coisas, todas as tuas forças, todo o teu poder, toda a tua alma, com toda a tua inteligência, com tudo que você pode, ame. Parece que nosso Deus gosta de intensidade. Amém? Nosso Deus gosta de intensidade. Parece que Ele espera isso de nós nas nossas orações também. Se a gente não está sendo tão interessado, tão intenso em algumas coisas da parte de Deus sobre nós, é possível que Deus inicie um tempo na nossa vida em que Ele vai começar a tirar a presença, tirar a sensação de presença, sensação de resposta, audição espiritual. Ele começa a tirar, e se nós somos filhos de Deus, isso vai gerar um desespero em nós, porque nós precisamos de pão e água, nós precisamos da presença do Papai, nós precisamos da sensação, nós precisamos, não apenas acreditar, não apenas crer, não apenas a consciência teológica de que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Eu quero muito mais do que a consciência teológica da presença de Deus. Eu quero provar o Shekinah. Amém? Que Deus está, mas o Shekinah é a manifestação da presença. Nós queremos o Shekinah e precisamos. Nós precisamos. De forma, amado, que eu oro ao Senhor para que, qual é a situação que nós estamos passando? Eu não sei. Esse ano foi um ano especial, né? Como é que está a nossa vida? Eu não sei. Teu trabalho, tua família, tua célula, teu ministério, teu casamento, teu chamado, tua vocação, tua vida espiritual, teu tempo de devoção, eu não sei como é que está. Uma coisa eu desconfio, é que nós, independente de como estamos, desesperados, alguns podem estar no nível do desespero já. Eu não aguento mais conviver com essa mesmice e com esse conjunto de coisas na minha vida. Eu preciso de Deus, eu preciso que Deus traga um novo sobre mim. Eu não aguento mais. Alguns podem estar já no lugar do desespero. Outros ainda estão um pouco intenso. Está desconfortável com algumas coisas, mas também não está buscando muito, não sei. Seja de uma forma ou de outra, seja qual for a nossa situação, o lugar em que nós estamos, nós temos que buscar a Deus em mais oração. Nós temos que clamar mais. Nós temos que buscar mais. Temos que transformar a situação que nós estamos em clamor. Amém? Transformar a angústia em clamor. Transforma o desespero em clamor. Transforma a dúvida em clamor. Transforma a sensação de derrota em clamor. Transforma a sensação de missão não cumprida em clamor. Transforma a tristeza em clamor. Transforma a rejeição em clamor. Transforma os questionamentos infrutíferos em clamor. Transformar em clamor. Amém, gente? Por quê? Porque não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Assim diz o Senhor. Nós precisamos de um mover do Espírito. Para sair da mesmice. Para deixar de cometer os mesmos pecados. Tem uma postura nossa? Claro que tem. Mas nós dependemos da força do Espírito Santo. Por nós mesmos a gente não consegue nada. Isso é uma boa notícia, gente. A melhor coisa que a gente tem que fazer nessa vida é admitir nossas fraquezas. Nós não conseguimos vencer sozinhos, nós precisamos do poder de Deus para superar a gente mesmo, as nossas próprias limitações.
o que eu sempre, uma vida inteira, tentei fazer certo e nunca consegui. Mas agora com Deus é possível. Com Deus é possível. A gente precisa de um novo de Deus. Eu destaco 3 coisas nesse texto que li. E vamos finalizar. A primeira coisa que eu destaco nesse texto, que é uma experiência do profeta Zacarias, que começou a profetizar em 520 a.C., no tempo em que Zorobabel veio, em 536, provavelmente da capital, alguns da capital do Império Persa, veio de viagem com mais de 50 mil israelitas do Império Persa, andando quase 2.000 quilômetros até chegar em Jerusalém para reconstruir a cidade. Em 536 a.C., a construção do templo começou, mas depois parou e retornou em 520. E Zorobabel era o governador e Josué era o sumo sacerdote nesse tempo. Jesua era o sacerdote quando Zorobabel saiu do Império Persa e em caminho com 50 mil israelitas a Jerusalém. Mas nesse tempo de 520 já era o sumo sacerdote Josué, Zorobabel governador, Josué sumo sacerdote. E nesse tempo Zacarias começa a profetizar, ele e Ageu. Zacarias e Ageu foram os 2 profetas que auxiliaram Zorobabel na reconstrução do templo e da cidade. E havia muito levante, muita gente se levantando para desanimar o trabalho do governador Zorobabel. E Deus levanta esses 2 profetas, Ageu e Zacarias, para fortalecer Zorobabel e fortalecer o sumo sacerdote Josué, para que eles completassem essa obra. E Deus começa a falar com eles por esses 2 profetas, e quando chegamos no capítulo 4 de Zacarias, Zacarias está registrando a 5ª visão, do capítulo 1 ao capítulo 8 de Zacarias, ele registra 8 visões, no capítulo 4 ele está aqui o registro da 5ª visão que Deus deu a Zacarias, e eu chamo a sua atenção, e essas visões eram profecias que tinham o propósito de animar Zorobabel e animar Josué na obra do ministério. Amém? Essa visão, para nós, deve nos animar. O estado era de destruição. A cidade estava destruída. O templo estava destruído. O culto estava prejudicado. Aí, eu chamo a sua atenção para o primeiro verso, quando, no registro da profecia, Zacarias disse que o anjo precisou despertá-lo. Ele não estava dormindo. Sabe por quê? Essas visões todas que Deus deu para Zacarias, ele não deu uma atrás da outra. Dava uma visão, ele ruminava a visão, escrevia a visão, esperava. Semanas depois, meses depois, Deus dava uma outra visão. Então tinha um tempo entre uma revelação e outra. Parece que as preocupações, as lutas, as dúvidas, os cansaços entorpecem a nossa mente ao ponto da gente perder a atenção das coisas de Deus. Isso aconteceu com o profeta. Por isso ele registra isso no primeiro verso do capítulo 4. O anjo me despertou. Ele estava num sono, que na verdade era um sono esquisito, não era um sono. Ele estava acordado. Na verdade, a sua mente precisava ser despertada, acordada, conectada a Deus novamente. E algo aconteceu que roubou a atenção do profeta. Pense o que você quiser. Pode ser as mesmas coisas que acontecem com você. A luta diária, as dúvidas e questões que todos nós temos, a falta de oração, a falta de devoção, a super preocupação com o dia a dia e com as coisas, ansiedades, decisões importantes que se precisa tomar, mas não se sabe
ainda qual seria a melhor decisão a tomar. Pode ser um conjunto de coisas que vai acumulando na nossa cabeça e no nosso coração e pode nos roubar a atenção das coisas de Deus. E tem um momento que a gente precisa que um anjo nos desperte. Quem precisa que um anjo nos desperte? Seja corajoso, amém? Nós todos. Eu também. Quando eu li isso e pensei nisso, eu falei, Deus, se isso está acontecendo com a gente, a nossa cabeça está desatenta. Até quanto ao novo, manda um anjo, dá um safanão em nós, faz a gente acordar, para voltarmos a nossa atenção ao céu. Se for preciso, Pai, faz isso. A segunda coisa que eu destaco está no verso 6, quando o profeta, ouvindo a voz do anjo, que deveria levar a palavra para Zorobabel, disse, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. É na força do Espírito que fazemos todas as coisas. Mas pense o seguinte, o Espírito Santo é poder. É como se fosse a gasolina. Mas você, para abastecer o seu carro, você tem que ir onde? No posto de gasolina. Se você não for lá, você não será reabastecido. Amém? Não entrará poder. O Espírito Santo é como a gasolina. Perdoa a comparação. E o posto é a nossa devoção, a nossa oração. Você tem que ir lá. Se você não for para esse lugar, você não será abastecido. Mas quando você é abastecido, sabe, gente, não adianta a gente ficar pedindo, perguntando um monte de coisa para Deus e depois não parar para ouvir. Deus fala baixinho. Sabe, mas quando a gente é abastecido, aí, é Ele que se move. É Ele que move a nossa vida. Há um poder em nós para realizarmos coisas. Aí a gente entende o que Jesus disse em João capítulo 15, verso 3, sem mim, nada podeis fazer. Bom, mas eu consigo comer sem Jesus, eu consigo vestir um sapato sem Jesus, eu consigo colocar uma camisa sem Jesus. Poderíamos dizer esse texto de uma forma parafraseada da seguinte forma: sem mim, nada podeis fazer que seja relevante para a vida e para o reino de Deus e para a eternidade. Para fazermos algo que seja relevante para o céu, relevante para a eternidade, relevante para o reino de Deus, relevante para os propósitos de Deus, nós precisamos de Jesus. A tua vida é uma obra, mas você também é um obreiro. A terceira coisa que eu destaco está no verso 10, quando diz: aqueles que desprezavam as pequenas coisas vão se alegrar lá no final, quando ver a obra toda completa. É uma outra forma, uma outra tradução, você poderia encontrar nesse verso 10. Aqueles que desprezam as pequenas coisas, os pequenos começos, vão se alegrar lá no final, depois de ver a obra completa. Isso parece legal, parece interessante, mas sabe qual é o problema? Aqueles que desprezam as pequenas coisas, não vão se engajar na obra. Porque está desprezando o carregar de uma pedra na construção. Está desprezando levar um copo de água para alguém que está carregando pedra, que pode fazer a diferença. Pequenas coisas. De repente, um grande mover de Deus sobre nós
pode acontecer através de pequenos atos de obediência, pequenos atos de amor. Uma pessoa para abençoar, uma pessoa para orar, uma ação de bondade para fazer, só uma. Só uma palavra de ânimo para o teu líder de célula, só uma. Só uma. Só um abraço. Agora não dá, né? Só um sorriso. Atrás da máscara. Só uma mensagem. Estava orando por você, lembrei de você, estava orando por você. Quero lembrar você que você é muito querido, tá? Amo muito você. Tenha um bom dia. Só uma mensagem. Pequenas coisas. É no conjunto das pequenas coisas que nós construímos grandes coisas. É tijolo por tijolo. Eu ajudei meu pai a construir a casa lá que ele mora hoje. Eu ajudei a levar bloco. Eu ajudei a pegar água na mina porque não tinha água da Sabesp. Tijolo por tijolo. Pasada por pasada. Balde por balde, vindo da mina. Carreguei tanto balde de água. Criei tanto músculo e chegou isso que eu sou hoje. Não adiantou muita coisa, dá para perceber, né? Tudo bem, deixa para lá. Dá para editar isso? Não dá, porque está ao vivo, deixa para lá. Tijolo por tijolo, maçada por maçada, telha por telha, prego por prego. Depois de um tempo, meu pai estava morando lá e nós estávamos morando lá. Amado, o que você pode fazer? Você pode parar na frente do mercado e dar um papelzinho, falar assim, você poderia contribuir com o Hospital do Câncer? É uma sacola. É só uma sacolinha. Pode vir 1 quilo. Pode vir 2 quilos. Mas pode vir 100 quilos. Mas não importa. São as pequenas coisas. Qual a pequena coisa? Qual é o pequeno ato de amor que você vai fazer amanhã? Pequeno ato de gentileza que você vai fazer amanhã? Qual a oração que você vai fazer? Não precisa ser grande. Faça uma pequena oração, mas que derrame o teu coração diante de Deus. Fica de pé comigo.